Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo que Vale, o podcast da Sicredi Vale Litoral. Hoje, nosso segundo episódio com o vice-presidente da nossa cooperativa, Roderjan Dilvolaco, e com a gente também aqui na mesa, no estúdio montado em nossa sede regional, o presidente da cooperativa, José Domingos de Andrade, que foi o entrevistado do nosso programa número 1. Presidente, para dar a saudação inicial do nosso podcast. Roderjan, bom dia, Roderjan. Uma satisfação imensa ter você aqui, dada a importância que você representa para essa nossa cooperativa, por ter sido lá na época o grande pivô, né, do nascimento dessa instituição financeira tão progressiva. Então, quero que você se sinta à vontade, vamos abrir o coração para os nossos associados e viver muito em paz como nós sempre vivemos, tá bom? Perfeitamente. Roderjan, então, para a gente começar, eu fiz essa pergunta para o presidente no nosso primeiro episódio e vou repetir a pergunta para o Roderjan. Quem é o Roderjan, hoje um empresário bem-sucedido, com vários empreendimentos, conhecido não só em Santa Catarina, mas conhecido hoje em todo o Brasil, né, presidente? O nome Roderjan é uma marca muito forte na nossa região, mas quem é o Roderjan, nascido lá no interior do Paraná, que hoje há 35 anos empreende e faz seus investimentos aqui na região do litoral de Santa Catarina? Bom dia, é uma satisfação estar aqui, Bruno, presidente Andrade, poder falar um pouco da nossa cooperativa, falar um pouco da nossa história, né? E feliz do homem que tem uma história para contar. Então eu, graças a Deus, posso contar a minha história e é uma história interessante, como de todo mundo é, né? Eu sempre digo que a história interessante é a história de cada um. Só você poder contar já é uma grande coisa. Então eu agradeço a oportunidade que estou aqui para falar um pouco de mim, contar um pouco e algumas coisas, né? Para esclarecer, para as pessoas conhecerem. Às vezes as pessoas têm curiosidade e não têm oportunidade de perguntar. Então, fiquem à vontade para me perguntar o que vocês quiserem saber aqui, que eu terei o maior prazer em responder, né? Combinado, vamos fazer isso, né, seu Andrade? Vamos fazer. Então, eu sou um paranaense, eu nasci na cidade que eu brinco, né, carinhosamente com meus amigos, que eu falo que era para ser a capital do Paraná, mas um acidente geográfico não contribuiu. É uma cidade chamada Vitorino, no sudoeste do Paraná, vizinha de Pato Branco e São Lourenço do Oeste, extremo oeste de Santa Catarina. Então eu nasci lá, sou paranaense de nascença, e Vitorino é uma pequena cidade, lá tem entre 5 e 7 mil habitantes, é latifundiário lá, uma cidade de latifúndio, e eu vivi lá muito cedo, comecei os meus estudos lá, e com 7 anos, eu fui para São Lourenço do Oeste, onde realmente eu vivi lá em São Lourenço até os 23 anos, São Lourenço do Oeste. Onde eu tive a oportunidade, em São Lourenço do Oeste, sempre, meu pai foi um professor, diretor, minha mãe sempre trabalhou em casa, então fui sempre muito cobrado pelos meus pais, né, para ter resultado, para ser uma pessoa diferente, toda a família foi cobrada para isso. E eu tive a oportunidade, na época, era uma escola pública, de estudar com professores que hoje eu agradeço, e muitas vezes eu falo que eu até ficava chateado, porque eles eram duros, rígidos, e hoje eu tenho saudade disso, que me fez enxergar e ser quem eu sou hoje, aonde eu aprendi, aonde eu me direcionei. E muito cedo eu comecei a ter contato com a contabilidade. A minha origem profissional é a contabilidade, né? Eu, desde os meus 13 anos, eu já trabalhei no escritório de contabilidade como estafeta, né, de um tio meu. Estafeta, hoje, para quem está assistindo, né? Estafeta é o nosso faz tudo. Era o faz tudo. É um termo italiano, né? Era um termo usado na época, né? Para quem fazia esse serviço, né? De aprendiz, né? O menor aprendiz. Menor aprendiz. Né? Na época, como era da família, nem registrado eu estava. Uhum. Então, 13 anos. 13 anos. Olha então, só, fiquei quase 2 anos, né? E eu tinha uma certa habilidade de jogar futebol e uma cooperativa de São Lourenço do Oeste, chamada Casno, me contratou. Eu acho que no momento o interesse foi mais no meu futebol do que na minha capacidade, porque eu era um adolescente ainda, né? E me convocou para trabalhar na cooperativa na contabilidade. Então eu comecei, a minha primeira carteira assinada oficialmente foi em 1982, no escritório de contabilidade, que eu tenho maior orgulho, onde eu aprendi. Eu posso dizer que a minha base de hoje é onde eu aprendi, numa cooperativa. Então, eu tenho no meu DNA, há quase 45 anos, né, o DNA da cooperativa. Tudo que eu aprendi, presidente,
a forma de trabalhar, a forma de organizar, a clareza das coisas foi numa cooperativa, coincidentemente. Então lá eu fiquei quase 10 anos trabalhando, só tive um emprego de carteira assinada. E nesses 10 anos, em algum momento, um parente meu tio, que eu trabalhava no escritório dele, veio para o litoral e teve uma necessidade de vir para o litoral, achou que devia alçar novos voos e me convidou para ser sócio dele. Então, no ano de 90, a gente veio para cá e abrimos uma contabilidade com sociedade até o ano iniciando no ano de 90, e eu com sócio até o ano de 94. Em 94, esse meu tio, né, irmão da minha mãe, ele não quis mais sociedade comigo. Ele achou que devia seguir a carreira solo dele. Na época eu fiquei um pouco chateado, não confesso, mas hoje eu tinha que abraçar ele e agradecer esse momento que ele me proporcionou. Porque nesse momento eu entendi uma coisa muito importante na vida, presidente, que a gente tem que fazer planejamento da vida da gente. Você tem que ir para frente, não ter medo, executar. Eu tinha maior dificuldade de falar em público, né? Então eu tinha o conhecimento técnico, mas eu não tinha o contato com as pessoas, contato de negócio, sim, de atendimento, mas falar em público. Então eu entendi que eu devia me aproximar das entidades de classe. Rodejan, a ideia está linda, né? De a gente conhecer a tua vida, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a infância que você teve. E depois, Sondade, quero ouvir mais sobre essa fase de jogador de futebol. Essa eu não sabia. Essa é novidade para mim. Depois a gente volta no Itapema aqui já. Bacana. Eu sabe que eu tive o privilégio de conviver muito com meus avós, né? Meu avô por parte de mãe, né? Que eu tive a oportunidade de conviver mais. E meu avô tinha fazenda, então, no interior de Vitorino, né? Porque é latifúndio. E eu convivi com meu avô desde muito cedo, desde muito criança, indo para a fazenda, aprendendo a fazer as coisas. Ele criava gado. E ele foi sempre ensinando e dizendo para a gente que o que a gente fizesse devia ser tão bem feito que ninguém precisava voltar a fazer. Então, desde pequeno eu aprendi isso. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito, muito. E eu acho que a gente tem que perseverar em tudo que a gente faz. Então, voltando para São Lourenço do Oeste, quando eu comecei a trabalhar, eu casei muito cedo, casei com 18 anos. 18 anos de idade eu casei. Né? Eu tenho hoje 2 filhas, que eu já sou avô de 4 netos, 2 meninas e 2 meninos. Né? Então, eu estou casado desde 1985, né? Então eu casei com 18 anos, eu comecei a trabalhar na cooperativa. Durante o meu trabalho da cooperativa casei, tive minhas filhas muito cedo, sempre trabalhei nesse mesmo trabalho. Porém, eu tinha uma coisa, presidente, que às vezes as pessoas não sabem, pensam que a vida sempre é doce e é fácil, né? A história, às vezes, dos outros olhada é mais fácil do que a gente contada. Mas eu sempre tive uma vontade de crescer na vida, de conquistar as coisas. Eu sempre achei que a gente tinha que fazer algo diferente nessa vida. Então, mesmo estando trabalhando, eu fazia algumas coisas. Eu ia para a fazenda com meu avô muito cedo, né? E quando eu casei, eu lembro que a gente trabalhava até às 5 e alguma coisa, 5h20, e eu ia para Palmas fazer a faculdade de Ciências Contábeis. Então, eu trabalhava até 5 e pouco da tarde, ia para casa, tomava um banho, pegava o ônibus, fazia 110 quilômetros indo para Palmas, voltava 1h da manhã, 5 horas da manhã levantava, ia para a fazenda, tirava leite, cuidava das galinhas, entregava o leite no laticínio, porque eu já era um pequeno empresário, que eu comprei vacas de leite, eu já criava galinha para vender no supermercado, trabalhando sempre na contabilidade. E quando era 7 horas da manhã, 7h30, eu voltava para casa, tomava um banho, ia bater meu cartão, que era cartão batido na época, né? E iniciava meu trabalho na contabilidade. Então, eu fiz isso durante um tempo e para mim nunca pesou isso, né? Então, isso fez uma diferença financeira na minha vida? Não, mas fez uma diferença para mim saber organizar o meu tempo. Rodejan, ideia boa, você falou em cooperativa, né? Você falou em cooperativa. O que essa cooperativa era, de que essa cooperativa, tu lembras? Era uma cooperativa agrícola, né? Ainda é agrícola, né? É uma cooperativa que
no município. Grãos e produção de... Grãos, suínos, né? Certo. Quando eu tive a oportunidade de acompanhar, quando começou a Aurora, quando começou as cooperativas, né? Na região, né? E eu tive a oportunidade de ter bons professores fazendo cursos de atualizações, né? Então, essa cooperativa nos deu a oportunidade. Era uma cooperativa que o município de São Lourenço é um município rico, um município importante, e os pequenos produtores não tinham aonde entregar, por exemplo, a parte dos suínos. E eles entregavam para a cooperativa central, que era a Aurora, quando se fundou, né? Quando as cooperativas fundaram a Aurora. Então, fazia a integração desses produtores, juntando a mercadoria deles, no caso Viva, suínos, e levava para Chapecó, que era mais 110 quilômetros. Então, ela fazia a captação e o recebimento de grãos, soja, milho, arroz, feijão, né? Então, fazia o armazenamento e a venda. E nós fazíamos todo esse controle. E eu tive a oportunidade também, nessa cooperativa, de abrir vários supermercados, treinar as pessoas, acompanhar a abertura disso. E não tinha computador na época. Na época era tudo na caneta, no controle, na fichinha. E desde muito cedo eu já fiz muita diferença lá para controles, onde eu gostava de fazer a equiparação dos resultados dessas filiais com dólar, com soja, com milho, com suíno em quilos, né? Então isso dava uma noção importante, né, do movimento da nossa cooperativa. Interessante, né? E você nunca imaginou que no futuro você seria um criador de uma cooperativa de crédito? Então, realmente eu não imaginava. Eu tive a oportunidade nessa cooperativa de acompanhar a fundação de uma cooperativa Sicob, dentro lá, apoiada, e hoje é o maior banco da cidade, né, a instituição financeira de São Lourenço, que é uma cooperativa que é um Sicob, que também é um sistema muito bom. E eu tive essa oportunidade, mas jamais imaginei, quando vim aqui para Santa Catarina, e especialmente para Itapema, que eu teria essa oportunidade de fazer parte da criação de uma cooperativa que é hoje a nossa cooperativa Vale Litoral. Legal. Seu Andrade, eu vou só querer que ele fale um pouquinho sobre essa história do futebol ali, se ele pratica até hoje, como é que... Se a gente pode ver ainda o Roderjan nos campos, né? Não sei se campo, futsal, lá em São Lourenço, eu sei que é berço de alguns jogadores importantes, né? Inclusive jogadores da Seleção Brasileira de Futsal, eu não sei se você jogava futsal ou futebol de... Não, mais era futsal mesmo. Futsal. Existe uma coisa que hoje os jovens, né, não entendem muito. As pequenas cidades, né, elas são provincianas e não havia naquele tempo diferença, e ainda não há hoje, mas muito menos no passado. As pessoas se reuniam em clubes, se reuniam em esporte, né, em ginásios de esportes. A comunidade ela se encontrava no final de semana. E o que tinha para fazer era esporte. Então, os municípios, e lá São Lourenço era muito organizado nisso, eles criavam os jogos abertos das cidades, onde você praticava basquete, vôlei, handebol, corrida, futebol de salão. Né? Santa Catarina é muito forte os jogos abertos ainda. E aí, essa era a motivação dos jovens. Então, e era a minha motivação. Eu gostava muito de esporte. E eu, felizmente, nesse momento, eu era uma das pessoas que tinha uma condição de ponta, de habilidade, e eu transitava entre os times que eram vencedores. Atacante. Camisa 10. Aí eu poderia contar muitas histórias, mas aí podem alguém não acreditar tanto. Mas eu achava que eu era um grande jogador. Né? Hoje a gente vê que tem grandes pessoas habilidosas, mas a minha parte, na época que eu fiz, gostava de jogar, deixei grandes amigos, tenho história. Agora, recentemente, postei uma foto de 1982, eu nessa cooperativa, sentado lá numa mesa trabalhando, e é onde eu tive a grata surpresa de centenas de comentários na minha foto de antigos amigos, relembrando passagens bacanas, assim, isso não tem preço, tem um valor imensurável. Mas hoje não se aventura mais? Não, depois, quando eu vim para cá, eu vim para Itapema com 23 anos, né, e 2 filhas. Né, recém-casado, desenvolvendo uma empresa. Então, eu foquei no trabalho, eu abandonei essa parte. E depois, no decorrer do tempo, tentei jogar futebol, mas aí eu tive um acidente, eu arrebentei um tendão da perna esquerda, e aí eu aposentei total. Então, quem quiser ver o Roderjan lá no Viva Parque praticando algum exercício, talvez não... Não, exercício pratico, gosto de uma academia, né? Legal. E eu jogo pouco, mas jogo, né? Mas assim, nada
anormal aí. Está crescendo, o pessoal do Sicredi está se organizando para... Ontem tinha um grupo jogando pádel lá, então o pessoal está se organizando lá no Viva Parque, estão jogando. Ah, bacana. Mas, o Rodejan, vou aproveitar mais uma interferência aqui. Como é que você começou nessa parte das entidades? Como é que você... Queria que você contasse um pouquinho como é que você saiu da sua empresa, porque eu lembro que ele chegou a fazer declaração de imposto de renda para mim, no escritório dele, eu ia lá pedir para ele fazer lá na Itapema, no centro. Um dos primeiros escritórios de Itapema, né? Que diga-se de passagem, um dos primeiros escritórios. Sim, é um dos antigos, né? É um dos antigos, né? Tem 3 escritórios bem antigos, né? E o meu é um deles. E aí eu conheci você lá, em 1992, eu acho, quando eu vim para aqui, né, para montar o colégio, eu conheci você. Eu queria que você me dissesse como é que você começou a entrar nessas entidades, porque você sempre foi um líder, né? Sempre esteve na cúpula dessas entidades todas, inclusive aqui, tu vê, vice-presidente desde o início. E como é que você começou a entrar? Como é que foi o primeiro esbarro com essas entidades? É uma boa pergunta que eu faço a questão de responder com alegria isso. Quando eu estava, né, contando, em 94 eu passei a ter uma carreira solo, até 94 tinha um sócio, e a partir de 94, então, a minha empresa ficou somente minha empresa. Então, a partir daí, eu senti a necessidade que eu tinha que me apresentar mais ainda para a sociedade e me tornar conhecido. E então eu recebi o convite para fazer parte do CDL, da Câmara de Dirigentes Lojistas, e passei a fazer parte. Então, lá foi o primeiro contato aqui em Itapema, direto. Quem era o presidente? O presidente, na época, era o Lair Clens, já era o Lair, né? E aí a gente fez um bom trabalho e eu estive vice-presidente lá do CDL, né? E como vice-presidente já era meu momento de assumir a presidência e nós entendemos que era o momento de criar a associação empresarial. Então, a gente criou, na época, a CITA, né? E isso está lá se fazendo 25 anos aproximadamente, né? Até talvez um pouquinho mais em torno disso. Criamos a Associação Empresarial, do qual eu fui o primeiro presidente fundador. Fundamos a diretoria com o total apoio do CDL. E naquele momento, quando a gente fez a fundação da Associação Empresarial dentro do CDL, nós entendemos que as entidades juntas, elas teriam mais força, né? Então, a gente pensou, né, em criar o Centro Empresarial. E aí nós criamos o Centro Empresarial. Naquele momento, o João Batista estava presidente, né, do CDL. Nós criamos o Centro Empresarial e nos unimos, pegamos uma sala um pouco maior, nos unimos e trouxemos mais algumas entidades. Trouxemos o Sindicomércio, o Sinduscom, e nós fizemos um grande centro empresarial que foi, naquele momento, na época, que representava muito essa união na cidade. A gente tinha uma participação bem efetiva, né? E aí o Andrade aposentou, o nosso presidente aqui, aposentado, professor, com o colégio unificado que ele fundou, chegou lá e disse: Rodejan, eu não aguento mais ficar parado, eu quero trabalhar. Aí eu falei: mas o Andrade, um advogado do teu quilate aí para trabalhar para nós não temos dinheiro para te pagar. Dizia ele: não, eu não quero dinheiro, eu quero trabalhar de graça. Eu quero fazer alguma coisa para a comunidade. Ele contou essa história no primeiro episódio, Rodejan, falou sobre essa... Isso é fato e eu sou a testemunha viva disso, que ele foi fato. Ele foi lá na OAB pegar uma carta, como é que chama, presidente? É uma carta de... Ministério Público. Do Ministério Público, pegando uma autorização para ele poder fazer o trabalho voluntário, né? Ele contou essa história. Mas é bacana, voltando um pouquinho no tempo aqui do Rodejan, quando ele chegou em Itapema, 35 anos, você falou, 35 anos, mas sempre muito novo, né? Você saiu... Não, com 23 anos. Eu hoje tenho 58 anos. Então, mas assumiu o presidente da CITA também muito novo, com 30 e poucos anos. Mas esse não foi meu aluno, não. Não foi seu aluno? Não foi. Mas as minhas 2 filhas foram suas alunas. Mas começou a trabalhar com 13, já veio para Itapema casado, com 2 filhos, com 23 anos, com 30 e poucos anos já era presidente da Associação Comercial. Então, sempre muito novo, sempre com esse olhar olhar à frente, né? Com visão para frente dos negócios. Né? Isso, eu sempre tive muita facilidade de reconhecer as pessoas, assim, entender um pouco o momento que se vive nos ambientes. Eu tenho essa facilidade, né? De me comunicar com as pessoas, de entender o momento, de conseguir integrar as pessoas. Então, quando o Andrade aceitou lá ser o nosso consultor, nosso advogado, nosso jurídico, né?
no centro empresarial, da associação empresarial, chegou um momento lá que nós entendemos que devíamos criar algo mais, né? Por vários motivos na época, né? Cada um com o seu interesse, com a sua vontade, mas todos pensando da mesma forma. O meu interesse era, eu senti uma dificuldade com relação ao custo dos boletos bancários, a operação, né, em que pese que os bancos que estavam aí nos atendiam, mas o custo era caro. Então, da minha vontade como presidente e como usuário disso, o que a gente podia ter de alternativa? E começamos a conversar das alternativas e se entendeu que seria interessante nós criarmos uma cooperativa, né, de crédito. Daí, qual seria a cooperativa? E aí tem um histórico de visita lá em Porto Alegre, né, Andrade? Escolher qual é o sistema Sicredi, Sicobi. E naquele momento me pareceu que o sistema Sicredi estava mais mecanizado, mais informatizado, com algumas coisas acontecendo com mais aderente àquele momento de tecnologia. Te encantou mais. Encantou mais, não só a minha, todos nós lá encantou. E a gente decidiu que ia fundar o Sicredi. E aí vem a história do encantamento, né, Andrade? Onde juntamos aí a história de várias reuniões e o crédito de toda a diretoria, né, nossa, de pegar os empresários lá, juntar 3 mil reais de cada um, juntar 908 mil, se não me engano, algo assim, né? E fundarmos a primeira cooperativa, fazermos a primeira diretoria, né? O Andrade dizia, mas eu não conheço nada de cooperativa. Como é que eu vou ajudar vocês? Eu falei, Andrade, você só não vai ajudar como vai ser o presidente. Vai ser o presidente, mas eu falei, Andrade, eu entendo de cooperativa. Então, isso eu posso dividir contigo que eu entendo. Dizer, então, eu aceito, mas tu tem que ser meu vice. Eu falei, nós não fundamos a cooperativa nem para o Andrade ser o presidente, nem para o Roderjan ser o vice. Foi uma questão daquele momento, entender o que devia ser a gente. Os empresários sentiram, né, a necessidade. Então, a gente acabou fundando, né, todo mundo abraçou a causa, né, e aí começamos, a gente começou a buscar, né, o espaço da cooperativa. E aí vem todas as diversidades, né, que a gente conquistou, né, Andrade? Que daí a história conta um pouco. Entre elas... Inclusive, a primeira sede, lembra? A primeira agência. Nós fizemos, me ajuda, né, a lembrar, nós fizemos uma cotação entre muitas empresas para ver quem construiria a primeira sede, né? E os preços foram, para a nossa realidade... Estavam começando? Estavam começando só com aquele dinheiro nem poderia ser investido nisso. Então, aí você fez um estudo e fez uma proposta, lembra? Você lembra? Lembro. Queria que você contasse, porque você foi um aventureiro e nos convencer a tirar lá do centro bancário para a Terceira Avenida, que não tinha nada. Visionário, né, Andrade? Visionário, né? Sempre. Como é que você teve essa ideia, Então, por que é que eu fiz o primeiro prédio onde foi a primeira sede da cooperativa Vale Litoral? Porque o Andrade lembrou bem, nós fizemos uma pesquisa entre todos, sempre em cima da mesa, para todo mundo dando oportunidade. Nós chamamos empresários, demos a oportunidade de quem quisesse fazer uma sala, ou alugar uma sala para o Sicredi, e fizesse um preço interessante que coubesse no bolso do Sicredi, da cooperativa, naquele momento. E não era só a agência, né? Só lembrando, né? Tinha a sede, a superintendência regional, que atendia Joinville, atendia Florianópolis, né? Então precisava ser um prédio maior, né? E na época isso a gente colocou, e os preços que foram colocados na mesa não eram compatíveis com a nossa capacidade de pagamento. Eu falei, Andrade, fica tranquilo que eu vou fazer um estudo e vou pensar numa coisa nova. Como eu vou fazer uma parte aqui, quando a minha empresa começou no centro de Itapema, depois eu mudei em 2005 para a Meia Praia. Quando o meu primeiro escritório aqui e único aqui na Meia Praia, quando eu escolhi ele na Segunda Avenida, na esquina da 254, foi o primeiro prédio feito nessa rua. Era a rua de chão batido. E eu tive a visão porque isso vai crescer. Eu sempre gostei de empreender, enxergar alguma coisa que você não vê quando olha, né? Quando você não vê, não está fisicamente, mas você enxerga que aquilo é bom. Então, eu entendi que seria um ponto bom a Rua 254, onde hoje é a sede da Roderjan, e eu abri a sede lá. Bom, e se tornou o que é hoje, o que era lá quando nós fundamos a cooperativa. Se eu pensei isso
para a minha empresa, que a Segunda Avenida era excepcional, por que não a esquina da Terceira Avenida, que era o primeiro banco, a primeira cooperativa com instituição financeira na Terceira Avenida? Por que teria que ser na avenida principal, se nós poderíamos levar esse movimento para a Terceira Avenida? E apresentei o projeto, então, lá para a diretoria da época, e foi aprovado, né, Andrade? Então, eu fiz a primeira Tinha sede. tudo que nós queríamos, lembra? Tinha o estacionamento que tinha estacionamento, os diretores tinha tudo. Queriam que tivesse estacionamento, queria que tivesse um ambiente para abrigar a superintendência do Sicredi, que veio para Santa Catarina na época. Né? Tinha que ter agência e tinha que ter um escritório próximo. Até é importante fazer esse parte aqui, seu Andrade e Roderjan, porque tem os colaboradores novos, né, que estão acompanhando a gente, que às vezes conhecendo a cooperativa há menos tempo, tem gente aqui com 1 ano, 2 anos assistindo a gente, não viu ainda essa sede, né? Então a gente estava nessa sede até 2023. Exatamente. Dia 1º de junho de 2023 a gente mudou para esse prédio onde a cooperativa está hoje, né? Na beira da BR-101. Então até 2023 estávamos, a sede regional da cooperativa estava alocada nesse mesmo prédio onde foi a primeira agência, né? A agência não estava mais com a agência atravessou a rua, né? Foi por outro lado da rua, na Terceira Avenida, mas o prédio da sede ficou por 15 anos, 15 anos, né? 15 anos exatos servindo a cooperativa, exatamente. A cooperativa, né? Transformamos tudo, né? Tu autorizaste lá, transformamos no auditório, depois na parte de cima e a superintendência no 3º piso. Né? Interessante que a minha vida conduziu assim naturalmente para mim conviver com as cooperativas. Então a minha vida foi sempre cooperativa. Não, falar nisso, Jango, eu até queria fazer uma pergunta muito ousada para ti, né? Porque a gente que viveu com o Roderjan e acompanhou, eu fiz parte do CDL quando eu era diretor do Unificado. Não sei se você lembra. Lembro. Lá numa garagem quando começou, que era numa garagem. Numa garagem. Eu fiz parte lá do CDL, coloquei o Colégio Unificado como... Mas o Jango era o líder, porque tem pessoas que nascem para a liderança, né? E tem pessoas que ficam ofuscadas assim. Mas, o Jango, eu queria fazer essa pergunta porque às vezes eu me sinto mal quando tem um cara que olha assim, analisa o Roderjan e diz: o Roderjan é muito dinheirista e muito egoísta, e a gente sabe que não é, né? Mas eu queria e você sabe disso que o pessoal comenta, eu queria que você dissesse quem é realmente o Roderjan do ponto de vista assim, financeiro, de conquista, de busca, de empreender, de tudo que você fez com o centro empresarial, no próprio Sicredi. Quem que é esse empresário? Diz para nós, assim do coração. Boa pergunta, presidente. Às vezes as pessoas olham, né, e olham as coisas boas, né, que estão aparecendo aos olhos, mas eles não veem os tombos que a gente leva, né? Então, mas é natural, e eu acho que as pessoas gostam de saber, e eu tenho toda a tranquilidade para falar isso. Primeiramente, a minha vida sempre foi planejada, dentro do meu tamanho. Eu sempre planejei o que eu queria, onde que eu almejava. Eu acho que você, na vida, qualquer um, tem que ter um plano do que você quer fazer, como você quer fazer, e em que tempo você quer fazer isso, né? E aproveitando as oportunidades, porque a vida é feita de oportunidades. Eu sempre falo que quando você quer conseguir alguma coisa, se prepare e faça bem feito o que você está fazendo para que ninguém precise refazer o que você já fez. Ensinamento do meu avô lá quando eu era criança, faça bem feito. Quando surgir a oportunidade, você está preparado, numa linguagem popular, quando o cavalo passa encilhado, você está preparado para pular no cavalo. Se você tiver com menos preparo, outro vai pular na sua frente e vai seguir. Então, essas oportunidades aparecem sempre para todo mundo. A diferença entre uma pessoa e outra é que uns estão preparados para conquistar e outros não, né? E junto com a preparação vem a coragem, mas a coragem, ela simplesmente pura, ela é um pouco burra, a coragem, porque ela te coloca em risco não pensado. Quando você toma atitudes com risco pensado, você mitiga o erro. E assim foi a minha vida. Então, eu tive a oportunidade de fazer isso, e eu aprendi uma coisa desde muito cedo, que se você ganha 10, você gasta 7 e guarda 3. Então, você gasta sempre menos que ganha, e essa foi a minha meta. Em todas as etapas da minha vida, eu tive a oportunidade de adquirir coisas.
As pessoas às vezes não sabem, mas o meu primeiro terreno foi comprado a prazo. Meu segundo terreno foi comprado a prazo, parcelado, guardado o dinheiro e comprado. E o terceiro e o quarto. Obviamente, no momento que eu tive a oportunidade de ganhar dinheiro, eu guardei e fui comprando imóveis. E esses imóveis, ao longo do tempo, cresceram de valor. Se tornou cidade, se tornou povoado, e um terreno, simples terreno, que era um preço pequeno da época, grande para mim, porque eu era pequeno, se tornou com grandes valores. Então, às vezes as pessoas não entendem. Eu sempre falo que para você ficar bem, para você ter êxito financeiro na vida, você não precisa de dinheiro. Você precisa de uma boa ideia, uma estratégia, e você planejar essa estratégia e executar. E conhecer aonde você quer chegar. Então, todas as etapas. A minha contabilidade, eu comecei com 1 cliente, com 2 clientes, com 3 clientes, em 1990. Entendeu? Em 94, dividi no meio isso, 50% ficou para o meu ex-sócio, 50% ficou para mim. E eu comecei com meus 50%, aquelas empresas, mais uma, mais duas, mais três. Hoje, meu grupo eu presto serviços para 6 mil clientes no Grupo Roderjan na contabilidade. Então, isso é uma gama. Hoje, a minha contabilidade é uma das contabilidades maiores do Estado. Eu gero uma quantidade, centenas e centenas de empregos. Então, como Roderjan, você teve sorte? Não, eu tive trabalho. Se você quiser saber da minha empresa, né, como é que se faz uma empresa de contabilidade, eu leio os centavos da minha empresa. Todas as pessoas, eu meço ontem, eu tive o privilégio de ver, medindo o índice de satisfação da minha empresa, é 98% do Grupo Roderjan. Então, eu sempre me preocupei em fazer as coisas. Sou um conquistador, gosto de fazer. Para mim, a alegria de ver o Sicredi estar nesse tamanho que está, de tudo que eu participei e continuo participando, continua crescendo, porque há um planejamento. E eu uso uma estratégia, Andrade, que eu divido para vocês, divido com vocês e para quem está ouvindo, né? Uma aula que a gente está tendo aqui, né, presidente? Eu nunca acho que eu faço as coisas pela minha capacidade única. Eu valorizo as pessoas que estão ao meu redor e, de preferência, que elas sejam mais inteligentes do que eu. Porque se eu estiver rodeado de pessoas inteligentes, eu vou usar a inteligência deles a meu favor e vou tornar as coisas acontecerem. Então, quando eu olho para o Grupo Roderjan, eu tenho funcionário com 32 anos comigo trabalhando, 33 anos trabalhando, tenho de 30, de 25, né? E pergunta para eles, por que eles não saíram? Porque eu valorizo as pessoas. Hoje, a condição da vida, na minha vida, andou tão bem, graças a Deus, que eu não precisaria mais financeiramente da minha empresa de contabilidade. Mas eu tenho lá algumas centenas de empregados que eu tenho 58 anos, eu vou ficar, obviamente, com a empresa, não pretendo parar com a empresa, mas eu pretendo, de uma certa forma, que tenha um caminho, isso estou fazendo, para que seja de uma forma de uma cooperativa, que a gente lá fora aprendeu lá nas nossas visitas, né, institucionais na cooperativa, a gente entendeu que uma forma de fazer cooperativa é você juntar profissionais e criar uma condição para eles desenvolverem alguma atividade e ter uma remuneração. Então, para mim hoje, por exemplo, como contabilidade, que esse ano completo 35 anos, acabei de falar ontem para o meu pessoal, o meu prazer, eu vou passar, nós vamos programar para fechar os 50 anos de contabilidade e depois fechar mais 35 anos de contabilidade. E eu provavelmente não estarei mais aqui, mas a minha empresa vai estar. E de preferência que as pessoas que estão trabalhando comigo estejam lá tocando a empresa. Porque só faz sentido qualquer empresa quando ela remunera as pessoas que trabalham nela. Então, essa é a linha de raciocínio. E aí, isso eu sigo na minha vida. Eu, há 9 anos atrás, a minha empresa já com sucesso, a minha vida já encaminhada, eu resolvi fazer um novo desafio. E eu quero até te interromper para dizer o seguinte, Roderjan, eu estava louco para chegar a esse momento e pedir e fazer um questionamento a você sobre este novo horizonte da sua vida, né? Que você estava muito bem, você tinha a empresa de condomínio, tinha a empresa de seguros, tinha a empresa de diversas áreas, mas de repente você foi tão arrojado que você expandiu
o seu olhar para a França, que eu soube que você andou na França e na Holanda visitando esses empreendimentos semelhantes. Depois você foi para o Japão e começou a ver, e de repente, hoje, faz o que uns 4 anos, despontou no horizonte essa empresa maravilhosa que você chama, que a gente conhece aí como Viva Park. Eu queria que você dissesse para nós como é que você concebeu esse monumento de empresa assim tão rapidamente e com essa visão cooperativista, o Bruno, que ele está tendo de administração, né? Perfeito. Se ladear de pessoas cultas, competentes e até mais do que ele, para que sucesso viesse mais rápido. Então, esse é um capítulo que eu gostaria que você dissesse para a gente, né? Não sei se você quer acrescentar a pergunta. Sempre com essa visão de ser pioneiro, né? Pioneiro, exatamente. Porque hoje vários empreendimentos, condomínios horizontais, vários empreendimentos parecidos surgiram depois, mas o Viva Park foi o primeiro a ser lançado aqui na região. Me corrija se eu estiver errado, Roder. Sim, a história do Viva Park, ele nasce com a criação da Vocan Urbanismo. A Vocan Urbanismo, ela é uma empresa privada nossa, né? Uma sociedade anônima de capital fechado, né? Aonde o Vocan é de Volaco, Roderjan de Volaco, o VO de Volaco. Eu, quando fundei ela, eu convidei meus 2 genros, que minhas filhas são casadas, e um amigo que eu conheci, né, que se chama André. Então, VO de Volaco, K de Kipper, K de Kirchner e AN de André, Vocan, que coincidentemente em húngaro é alguma coisa de pavimentação. Eu em mais ou menos há uns 10 anos atrás, né, quase 10 anos atrás, eu fui fazer uma visita em Pato Branco no lançamento do primeiro shopping de Pato Branco, e aonde eu estava dando consultoria para uma empresa de Curitiba, e entre eles tinha clientes de Pato Branco, que estavam aqui também operando no litoral. E eu fui fazer então o acompanhamento lá desse lançamento, e lá eu conheci uma pessoa chamada, que hoje é meu sócio, André Miranda, e ele me contou a história de vida dele rapidamente nessa janta, e eu convidei ele para vir para a praia para a gente conversar, e ele disse: não, mas eu já estou em Balneário Camboriú morando. Então, aonde a gente startou esse negócio, eu vi que aquela pessoa era uma pessoa competente, que ela se encaixava com o que eu precisava para fazer um grande negócio. E então eu chamei o André, chamei os meus genros, e nós resolvemos então fundar a Vocan. E para fundar e fazer o diferente, Bruno e Andrade, você não pode ser igual a todo mundo. Então nós começamos a buscar grandes áreas, né, para fazer um desenvolvimento. E inicialmente pensamos em fazer um loteamento. E um loteamento todo mundo faz. Você pega um solo, fraciona um solo, corta o solo, vende os terrenos, põe poste lá e vendeu, e pega o dinheiro e vai embora. Não era isso que a gente queria fazer. Não era isso. Nós fomos nos orientar com o lendário Jaime Lerner. Buscamos o Jaime Lerner deu um banho de cultura de bairro planejado. Então nós fomos, o Viva Park é uma das marcas da Vocan, né? É a marca da Vocan que ela usa, né? O Viva Park é um bairro planejado, um bairro aberto, planejado, com controle de acesso controlado, o primeiro do Brasil. É o primeiro do Brasil. É aberto, mas é controlado. É aberto com acesso controlado. Então, né, a 6667 prevê isso, a legislação permite isso, e fomos o primeiro do Brasil. Então, Porto Belo, ele teve a felicidade de ter o primeiro bairro parque aberto com acesso controlado do Brasil. Então, nós iniciamos, a primeira área foi em Navegantes, está lá em Navegantes, uma área de 3 milhões de metros quadrados, que estamos agora conseguindo começar agora até o final do ano, licenciamento, projetos, etc. E concomitante a gente pegou essa área hoje aqui em Porto Belo, que temos aproximadamente 2 milhões de metros quadrados, não começou com 2 milhões, mas ao longo do tempo foi. E nós fizemos então, resolvemos fazer um bairro planejado, aonde nesse bairro as pessoas pudessem conviver como uma cidade. É um bairro dentro de uma cidade, mas que ele tivesse universidade, saúde, hospital,
que ele tivesse colégios, que ele tivesse supermercado, que ele tivesse loja, tivesse todo o ecossistema das pessoas conviverem de uma forma que eles pudessem ter acesso a tudo em menos de 10 minutos. Então, a nossa proposta era, em 7 minutos a pé, você buscar todo acesso a isso. Então, nós passamos a planejar isso, né, com o input inicial do Jaime Lerner. Depois, a gente entendeu que cada profissional tem a sua especialidade. Engenheiros têm de várias especialidades, arquitetos de várias especialidades, urbanistas de várias especialidades, né, e as paisagistas de várias, né? Então, o que a gente fez? A gente uniu as mentes brilhantes de novo, usando a inteligência das mentes brilhantes, né, desde a concepção do todo, para que juntasse isso e criasse esse espaço. Então, nasceu o Viva Parque, o primeiro Viva Parque, que hoje nós temos aqui, onde nesse de Porto Belo contempla casas residenciais e prédios e salas comerciais, prédios comerciais. Então, é um processo. Bom, nós pegamos o solo, fracionamos, fizemos diferenciado, eliminamos poste, cabeamento aparecendo, tudo subterrâneo, né? Deixamos toda a estrutura pronta, tem que colocar os prédios. Quando eu olhei a linha do tempo, porque aí eu abri uma grande incorporadora, né? Na linha do tempo, essa incorporadora, ela tem milhares e milhares, milhões de metros quadrados para fazer. Não me satisfiz com isso. Quando nós começamos a construir os primeiros prédios, chamei um parceiro, que é o Torresani, para fazer parte, e foi nosso sócio, e é um bom sócio, na construção de prédios. O bairro é da Vocan, então os prédios, chamamos o Torresani e fizemos 3 grandes obras que são as ícones dentro do bairro inicialmente. E eu entendi uma coisa de novo, que eu não podia ganhar essa fatia, ficar com essa fatia sozinho. Porque na linha do tempo eu iria demorar muito tempo, e eu quero ver o bairro pronto nessa vida. Uhum. Então, eu fiz o seguinte, eu comecei a escolher a dedo algumas incorporadoras para vir construir dentro do Viva Parque. Você entendeu agora por que o menino aqui cresceu tanto em cooperativismo? Legal. Porque ele implantou uma filosofia parecida com o cooperativismo. Exatamente. Todo mundo ganha, ninguém perde. Ou todo mundo perde, se tiver que perder, né? Sim. Mas todo mundo ganha. Puxa, continua, desculpa, eu estou empolgado assim. Não, eu que agradeço aqui a oportunidade de poder falar um pouquinho, né, disso. Então, isso, se eu ia demorar 25 anos para fazer, eu baixo para 15 anos para fazer, né? Então, quando eu falo num VGV grande, é um VGV muito grande mesmo, né, do Viva Parque, da Vocan desenvolvendo esses empreendimentos, ele trouxe muita riqueza para a região e muita gente querendo investir aqui na nossa região. Eu sempre falo, né, que as pessoas vêm para o litoral por causa do mar. Não existe comparação com o mar. O mar é a nossa menina dos olhos. O mundo todo ao redor de rios e mar tem desenvolvimento. E aqui não é diferente. Então, o mar foi o grande motivo de a gente estar aqui. Mas quando você olha para o mar, existem algumas limitações, né? 2 limitações acentuadas quando você olha. Ela tem uma limitação física na frente do mar. Você tem uma limitação física, você tem um limite que você pode ocupar e depois não pode mais, né? Que ele é preenchido rapidamente. E você tem a segunda limitação, que é financeira, porque custa mais caro imóveis em frente do mar, né? Então são 2 limitações. Ok, é a natureza disso e segue-se. Mas quando você olha e aí pensar fora da caixa, você dá um passinho para trás, na mesma quadra, primeira quadra, e você olha, vira as costas para o mar e olha para o restante. O que é que a gente vê? A gente vê um monte de prédios adensados, um perto do outro, fazendo sombra, e vê um paredão e um canal, que é uma rua só e não tem nada. Então, quando o Viva Parque foi concebido, a concepção era criar espaço entre os prédios, criar uma vivência, criar praça, criar espaço para as pessoas caminharem, criar espaço para o recém-nascido e para o idoso conviverem nessas praças, caminharem, ter um ar puro, ter mais vivência, você ficar perto da sua família, você resgatar a sua família, né? Então, e não perder o contato com a tecnologia. Então, é isso que nos levou a ter esse sucesso. Então, quando você olha, não é que não seja bom. A nossa região de Itapema, Porto Belo, Balneário Camboriú, tem excepcionais incorporadoras que constroem prédios lindos, perfeitos, né? Fisicamente, os terrenos estão escassos. Então, eu criei os terrenos lá no Viva Parque, onde eles podem ir lá fazer a construção
e fazer parte desse ecossistema que não é da Vocan. A Vocan que está lá na gestão é dela patrimonialmente, mas a função da Vocan é criar espaços de cidade para as pessoas viverem. E eu confesso que, fechando, presidente, são números bem interessantes, o VGV de bilhões, né, na Vocan, que ela gera de negócio, né, para nós e para os nossos parceiros, mas não é isso que me motiva. Obviamente, então, às vezes as pessoas confundem isso. O Roderjan, CPF Roderjan, né, o Roderjan já organizou a vida dele lá atrás, com esses 6 mil clientes, o que eu guardei, os terrenos que eu comprei, que hoje posso permutar por apartamentos, e muitos estão permutados. Então, a minha vida, para viver bem daqui para frente, eu já podia para tudo, mas eu acho que se parar eu vou morrer. Então, eu não consigo parar. E a Vocan é mais para mim desenvolver a cidade. Obviamente que o CNPJ tem a função de remunerar o capital investido como negócio, mas como objetivo meu é desenvolver, tanto que eu quero trazer a Polícia Militar, quartel, já tem a UPA, que é um mini hospital, uma das mais completas, eu quero trazer a CAT, já está bem alinhado para ser um centro tecnológico, tanto aqui como Navegantes, né? Então, é fazer com que as pessoas tenham a condição de estar lá e ter uma vida melhor. Inclusive o Sicredi, no momento certo, eu vou desafiar o Sicredi na parte da educação para nós sermos parceiros, não do Roderjan, não da Vocan, parceiro com a comunidade, para desenvolver a capacitação, porque hoje o que os jovens precisam é se capacitar, eles aprenderem a mexer com a tecnologia, porque o mundo está mudando muito rápido, eles têm acesso a muita coisa, e que eles aprendam o que eu aprendi, que isso nunca vai mudar. Que você aprendeu, Bruno, que nunca vai mudar, que você tem que fazer a coisa bem feita para ninguém ter que fazer de novo. Muito legal. Seu Norati, eu vou trazer um depoimento que eu vou compartilhar com o Roderjan. Um dia nós estávamos viajando e minha esposa mandou uma foto com o nosso filho, tem um filho de 3 anos, e o pequeno estava lá aproveitando o parque, né? E o Roderjan me disse, não sei se você vai lembrar disso, mas ele disse, não sabe a satisfação que eu tenho de ver final de semana, sábado e domingo de sol, a criançada e as famílias aproveitando o espaço lá, né? Então isso é muito legal. Vai muito de encontro com o que você disse, né? Não é o dinheiro, né? É ver todo o desenvolvimento, aquele espaço que a gente, quem mora aqui na região sabe que às vezes não tem a praia, tem o mar, mas a gente não tem tantas outras opções de turismo, né? Balneário Camboriú tem bastante, daí a gente tem, na região tem bastante, mas aqui Itapema e Porto Belo não tinha tanto. E aí o Viva Parque se tornou hoje um ponto de encontro das famílias. A gente vai final de semana lá ver, e o bacana, eles não cobram nada por isso, né? Ver gente fazendo chá de revelação, ensaio fotográfico, tem tudo isso no final de semana que acontece então, lá, né? É isso, as pessoas às vezes precisam entender que qual é o motivo que a gente passa por esse mundo, né? Você tem que deixar algum legado. Exatamente. E talvez, né, na minha forma de enxergar, não é que eu seja o cara que tenha razão nas coisas, mas a minha forma de enxergar o legado é você fazer coisas e deixar, né? O Sicredi, o nosso Sicredi, nós estamos aqui há 17 anos aqui, né, à frente do Sicredi, e nós vamos passar por aqui. Nós vamos passar e o Sicredi vai continuar. E quando a gente olhar, a gente vai ver o que a gente fez e valeu a pena, né? Então, se as pessoas que vierem no nosso lugar, em algum momento que vai isso acontecer, é que eles façam valer a pena também por onde eles passarem, por aqui por onde eles passarem. Quando eu falo de Vocan, de Viva Parque, a mesma coisa eu vou fazer em Navegantes, né? Que as pessoas vejam aquilo e entendam que vale a pena você fazer as coisas bem feitas. O maior prazer é fato, Bruno. Meu prazer é chegar lá e ver aquilo cheio de gente, as pessoas andando sem precisar pagar para isso. Se a pessoa quiser comprar um terreno, se a pessoa quiser comprar uma sala comercial, quiser comprar um apartamento, pois bem, tem alguém que vende lá. Mas se não quiser, não é problema. Pode ir lá, usar os restaurantes, as quadras, e as pessoas... É aberto para isso, porque isso é a nova vivência. Esse passeio que eu fiz direcionado, tanto na Europa, que eu fui para a França, fui visitar os grandes arquitetos, as cidades que se reengenharam, né? O que é que eles fizeram para mudar. Agora, recentemente, eu fui para o Japão visitar uma feira, né, em Osaka, onde o arquiteto que fez esta feira, né, com quase 160 países que lá expuseram
o que tem de tecnologia do futuro para as casas, para a vivência das pessoas, eu trouxe esse arquiteto fazendo projetos aqui em Santa Catarina, em Navegantes, e é uma tecnologia, é um conhecimento diferenciado. Quem é que ganha? As pessoas que vão lá morar. A loja, não é esse o objetivo, e longe de estar falando que é uma propaganda, mas mostrando o que é que se faz pelas coisas. Navegantes, a loja conceito, e a gente entende por loja conceito aonde as pessoas vão chegar, que tem a apresentação dos nossos produtos, mas ela vai ter quadras de esportes, ela vai ter tudo que tem aqui e com uma metragem de quase 5.000 metros quadrados para as pessoas irem lá. E se não comprar nada, não tem problema. Mas se as pessoas quiserem ir no final de semana lá, jogar futebol, andar, jogar tênis, jogar pádel, consumir gastronomia, vão ter espaço. Isso faz a diferença. Eu achei, viu, Rodejan, eu estive lá num final de semana desse, você entra num restaurante daquele e é tudo conectado, é tudo cooperado, sabe? Então, o mesmo restaurante, na mesma mesa, sentamos aqui nós 4, eu e mais o Arão aqui, por exemplo, cada um pode usar um restaurante. Sim. Você pode comer pizza, esse aqui pode comer churrasco, eu quero frango frito, aquele quer peixe. E depois você paga, quem pediu, vai lá no restaurante e paga. Então, essa harmonia, né, o Rodejan, que você aplicou nessa empresa, a Vocan, eu queria agora que você fizesse uma conexão da harmonia que nós aplicamos nessa nossa cooperativa aqui, né? No nascimento dela, porque foi um arrojo terrível que a maioria das pessoas não sabe. A dificuldade, você lembra, para contribuir com um projetinho lá do centro empresarial, você juntava 50 conto, o outro 50, o outro 50, o outro 20, e tinha um dinheirinho para começar, né, a coisa. Então, eu queria que você fizesse, não sei se você quer complementar, mas o que eu desejaria que ele deixasse aqui para as pessoas, para os associados, é dizer como é que houve essa conexão dos negócios dele, né, para a cooperativa, e que a gente teve um sucesso grande também, como tu estás tendo lá. Sim. Na Vocan, a cooperativa também teve um sucesso grande, né? Não sei se você quer formular uma pergunta mais... Não, nesse mesmo sentido, senhor Andrade, o senhor finalizou com a pergunta que eu ia fazer, juntando com o que o senhor falou dessa harmonia, dessa confiança que os associados, os pioneiros, né, os 317 sócios fundadores, e quem foi se somando à cooperativa no início, porque não era o Sicredi, né? Eles estavam confiando no Roderjan, eles estavam confiando no Andrade, eles estavam confiando no Arão, nas pessoas que estavam à frente do negócio. A gente já falou sobre isso em alguns momentos, né? Mas o sucesso do Roderjan, o sucesso do Andrade, o sucesso da cooperativa, em só 16 anos, tem a ver com essa harmonia, com essa simplicidade, com essa proximidade das pessoas que tocaram o projeto. Acho que complementando a pergunta do Andrade, né? Perfeito. Como é que você enxerga essa... Ok, eu assim, né, obviamente que a história da Vale Litoral é uma grande história, né, tem várias histórias contadas por várias pessoas porque foi se somando. Foi se somando isso ao longo do tempo, né, então cada um foi somando. Mas eu acho que o grande aprendizado da nossa história era fazer as pessoas entenderem que quando você junta para conseguir alguma coisa, você consegue. Você tem você consegue fazer essa massa toda se tornar uma realidade. Então, quando nós começamos lá com 300 e poucos associados, nós tivemos o desafio de bater de porta em porta, porque é difícil para você fazer os empresários ir lá bater na porta do empresário e falar: coloca o teu dinheiro lá na Sicredi que nós vamos administrar para você. Num projeto ainda, né? Num projeto. E a pessoa está lá trabalhando há 5, 10, 15 anos e todas as economias está lá na sua empresa, ele não vai colocar sem ele ter a segurança. Então, o Sicredi teve a felicidade, Vale Litoral, de ter pessoas como Andrade, como toda a diretoria, e eu estou nesse meio também, que a gente dava confiança. Nenhuma, nem duas vezes ligaram para o Andrade e para mim, muitas vezes: Roderjan, eu vou botar X valor lá. Você garante? Você garante. Né? Olha, o sistema Sicredi, o sistema é sólido, mas a pessoa não conhecia. Né? E a nossa cooperativa era pequena, o sistema era grande, mas a nossa cooperativa era pequena. E eu nenhuma, nem duas, centenas de vezes falei: vai que eu garanto. Mas não tinha que garantir, porque nós sabíamos que não precisava garantir, porque a operação sempre foi
muito bem enxuta, e o sistema Sicredi tem muito programado isso. O sistema tem travas de segurança o tempo todo, inclusive agora, que pode tirar toda a nossa... Chegar, se nós cometermos alguma coisa errada, pode chegar aqui, tira, sai Andrade, sai Roderjan, sai Arão, sai todo mundo, e nós assumimos e os associados estão garantidos. Essa é a grande trava positiva do Sicredi. Então, os empresários, quando entenderam isso ao longo do tempo, eles foram aderindo à nossa cooperativa, né? E hoje a gente pode falar com o peito estufado de felicidade que hoje nós somos uma cooperativa com uma credibilidade tão grande que qualquer quilate de empresário existente na nossa região, e muitos se tornaram grandes empresários, milionários, bilionários, que eles têm a confiança de vir trabalhar com a Vale Litoral do sistema Sicredi, porque essa confiança ela foi construída palmo a palmo, com empresa, 2 empresas, 3 associados, e a gente teve a felicidade, pela nossa região ter uma característica de ter muitas pessoas jurídicas, dessas empresas todas acreditarem. E crescerem junto com a gente, né? Crescerem junto. Quando nós começamos, Andrade, se você deve lembrar, né, que a gente não tinha movimento, e eu peguei aquele volume de condomínios que eu tinha, todos eles, tirei das outras instituições financeiras e trouxe 100% para dentro do Sicredi, todas as minhas operações, que era grande ou pequena, eram as minhas operações que eu tinha. Vieram todas e todos os condomínios, né? E isso fez uma diferença naquele começo, tanto que hoje, dentro do sistema Sicredi, dentro do Brasil, o maior volume de condomínios que é feito gestão financeira e instituição financeira se chama Sicredi Vale Litoral. Perfeito. Em função aonde nasceu isso. Os primeiros condomínios foram a Roderjan que colocou aqui dentro. E nós somos referência em condomínios e somos referência hoje no país em função disso. Então você veja que as pessoas acreditaram, não só o Roderjan, todas elas, mas a gente fez parte dessa história. Isso hoje se tornou essa grande força que, resumindo, é o que eu falei. As mentes brilhantes do Sicredi se juntam para trabalhar, e por isso que cada um tem que fazer a sua função institucional bem feita, né? E às vezes, né, eu trabalho no banco, é meu amigo, vai conceder isso porque é meu amigo. O Sicredi tem linhas de segurança muito definidas e tem que seguir o sistema. Então, não é o Andrade que pede um crédito para o amigo dele, que o Roderjan pede um crédito, ou algum diretor pede. Existe a parte técnica, nós fazemos a parte da cooperativa, que é a parte política da cooperativa, que representamos os nossos 110 mil associados. Mas a operação financeira, ela é feita de forma técnica. Nós estamos aqui representando os associados, né? Mas aqui a parte operacional, nós não interferimos, exceto fazer a leitura dos índices, né, que é a obrigação nossa fazer, que a central passa para a gente fazer, mas a parte técnica tem que seguir. Então, de novo, cada um fazendo a sua parte bem feita. O resultado está aí. Está aí, né, seu Andrade, o resultado, né? São uma cooperativa que vai completar agora 17 anos em outubro, sendo referência nacional, já sendo uma das... como no condomínio, é a cooperativa que maior representatividade no segmento do condomínio no Brasil. A gente fala em share de mercado em Itapema, nós temos aí, né, aparecendo aqui nas imagens na tela aqui, em torno de 90% dos condomínios de Itapema estão com o Sicredi. Balneário Camboriú, os 20 maiores condomínios de Balneário Camboriú têm a movimentação financeira com o Sicredi. Então, isso é uma conquista que começou lá 17 anos atrás. Credibilidade. Que legal. Presidente, estamos caminhando aí para 1 hora de conversa, de bate-papo, de um papo que vale, né? Como diz o nosso nome aqui, papo que vale. A tela me ajudou agora. Bem na hora que eu falei, apareceu aqui na tela, papo que vale. Eu encaminhando para os momentos finais, presidente, se o senhor tiver uma pergunta para o Roderjan, mas eu queria que toda essa conversa, toda essa aula que a gente teve hoje, né? De empreendedorismo, de visão, o Roderjan, quem conhece no dia a dia já tem essa ideia de quanto ele é visionário, mas agora nessa 1 hora de conversa deu para ter mais noção ainda. Mas eu queria que você tivesse pegando aquele gancho do menino com 13 anos, você falou muito do seu avô, né? Quanto o seu avô foi importante para o Roderjan, quanto sua família foi importante para o Roderjan que é hoje, né? Para essa carreira que você construiu. Trouxesse essa mensagem, né, do menino com responsabilidades grandes, já com 13 anos, com 23 anos casado, pai de 2 filhos, vindo para Itapema ainda como uma cidade que 30 anos atrás era muito pouco explorada, né? Era uma cidade que 30 anos atrás era 35, pequena, né? Então ainda com tudo isso com visões, né?
queria que você deixasse essa mensagem final ali. Depois, claro, o presidente também pode fazer a sua pergunta final, né? Mas trouxesse essa linha do tempo, né? Falando da família, falando dos pais, dos filhos, essa mensagem final para a gente. Eu quando vim para Itapema, eu vi que a cidade era uma cidade já organizada, obviamente, né, como estrutura de cidade, mas não tinha as coisas que as pequenas cidades lá do interior tinham, que eram organizadas, associações, que era organizada, toda essa parte, né, das entidades filantrópicas, né, e eu vi que tinha um espaço para ser desenvolvido. Então, isso eu enxerguei naquele momento e me dediquei a isso, né. Mas eu sempre tenho comigo que a frase que certo é certo, errado é errado, né? Então, quando você vai desenvolver qualquer projeto que você detecta que está num caminho que às vezes não está o correto, não tenha dificuldade de você dar um passinho para trás, reprogramar o seu projeto e seguir com segurança. Agora, jamais fique em casa fazendo planos sem sair de casa. Você tem que ir para frente, dar o passo para frente, correr riscos calculados para você conseguir fazer alguma coisa. Eu acho que, obviamente, né, todo ser humano precisa de apoio de alguém, orientação. Então, esteja perto de pessoas boas. Você é a referência das 5 pessoas que você mais se relaciona. Então, se você tiver pessoas boas do seu lado, com boas ideias, não estou falando de pessoas simpáticas. Estou falando como empresário, como desenvolvedor, como você conquistar as coisas justas, que é do seu direito, que você pode conquistar. Agora, você não vai conseguir conquistar as coisas você só se dedicando ao lazer. Você vai conquistar se você prestar atenção. Eu quero ser um empresário. Foque nos empresários. O que é feito? E ouça as coisas que são contadas e tire a sua conclusão. Leia, se informe, procure saber, tenha a sua opinião sobre o que está acontecendo. Leve a coisa com seriedade. Então, quando você consegue olhar para as pessoas e as pessoas podem até não ter a simpatia de gostar de você, mas no fundo, às vezes, até as pessoas que não têm muita simpatia pela gente gostariam de ser a gente, né? É alguma coisa que elas gostariam de copiar que elas não fazem ainda. Então, por isso que eu acho que a gente tem que olhar para quem faz as coisas e às vezes a gente não percebe, mas eu ouvi em determinado momento da minha vida uma pequena historinha do Cortella, né, contando a história que quando ele assumiu uma Secretaria de Educação em São Paulo, ele tinha um professor que era um ferrenho crítico dele, impossível, nunca elogiou nada do que ele fez. Criticou o tempo todo. Então, esse professor, né, essa pessoa criticava tudo que ele fazia. E ele ficava muito chateado com isso, quando era criticado. Essa pessoa se aposentou e parou de criticar, porque se aposentou, saiu da Secretaria da Educação onde ele estava. E aí, depois de um tempo, ele começou a sentir falta dessa pessoa. Porque ele era melhor quando ele era criticado, porque você puxa o teu melhor para mostrar. Talvez, né? E ele, então, sentia falta de alguém lapidando a parte boa dele. E quando vem uma crítica, às vezes, a gente não precisa ficar chateado. A gente tem que saber receber essa crítica e ver do lado que a pessoa está te vendo, né? Para você melhorar, você manter tudo que você tem de bom e você ainda melhorar aquilo que você acha que tem que melhorar. Mas não no foco da pessoa, no teu foco. O teu foco é o objetivo, então siga nesse. Feliz a sociedade, né, Jango, que valoriza a sua história. E nós queremos que esse podcast aqui valorize o nosso associado, o nosso mentor, o nosso vice-presidente, Roderjan, por tanto apoio que você deu a essa cooperativa, eu como presidente de vez em quando criticando, mas não avaliava profundamente o esforço que ele fazia em trazer pessoas, em convencer, em gerar confiabilidade. Então, Jango, eu quero, assim como presidente, terminar essa reflexão nossa aqui e te dizer que eu sinto muito orgulho de ter você como meu vice-presidente durante todos esses anos. Agora nós estamos largando, estamos fazendo a sucessão nossa, né, na cooperativa, mas eu quero que você se sinta
também um homem grandemente realizado e grandemente responsável por todo esse nosso sucesso, por toda essa nossa conquista, que nas tuas palavras nós estamos deixando para os nossos filhos. Então, daqui do presidente que aprendeu tudo contigo e com o Arão, eu tenho a humildade de reconhecer que eu era um mero professor e um mero advogado e que vocês me deram a gestão, né, desse empreendimento maravilhoso, e tenho certeza que só consegui por causa de vocês. Então, eu também, como a cidade se sente feliz em ter gravada a história das pessoas que construíram essa cidade, eu também quero ter esse orgulho de gravar na minha mente o sucesso da nossa cooperativa, sendo sempre apoiado por vocês. Tá bom? Que bacana esse depoimento aí, hein, Roderjan? Bacana, hein? Bonito. Tá documentado, né, presidente? Fica com esse registro, né? A gente tem essa facilidade, né, do dia de hoje, a gente poder ter esse documento e quem sabe, né, os netos do senhor, os netos do Roderjan poder assistir essa entrevista daqui 5, 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos e ver quem foram as pessoas que conduziram o projeto de uma cooperativa que começou pequena, uma ideia, um sonho, e que se tornou com só 15 anos, com 16 anos como a gente tem hoje, uma referência nacional, e daqui 30 anos, quem sabe, o Roderjan já sabe, já tem na cabeça dele como é que o Sicredi já estará daqui 30 anos, né? Mas é poder ver essa cooperativa o tamanho que ela vai ser daqui 15 anos. Então, Roderjan, deixar contigo as palavras finais, o agradecimento para os nossos associados, para os nossos colaboradores que estão nos assistindo, está contigo. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade aqui de ter, né, a possibilidade de falar um pouco da história da gente, né? Você ter a oportunidade de relembrar algumas coisas da vida e dizer, Andrade, que as suas palavras, né, fazer a mesma analogia e dizer que eu acho que nós aprendemos junto. Você não era um mero professor, não só. Você tinha muito conhecimento, tem muito conhecimento, e contribuiu com o teu conhecimento somado com o meu conhecimento, com o conhecimento do Arão, que eu e você contratamos o Arão, né? O Arão começou com a gente, e juntos a gente usou também as outras pessoas e formou essa grande cooperativa, né? Então eu acho que a gente tem que sentir orgulho do que a gente fez, né? Uma coisa que não é nossa, é uma coisa da sociedade, é uma coisa dos associados, né? Mas você ter a oportunidade de olhar e ver que você vai deixar um legado, isso tem muito valor. Então, estou bem feliz, né, de ter caminhado até aqui, né. Eu só tenho a agradecer ao município todo aqui de Itapema, que sempre me acolheu desde a minha primeira empresa até esses 35 anos, que esse ano completa 35 anos, né, desenvolvendo alguma coisa, aos meus amigos que sempre me apoiaram, aos que não me apoiaram, que me fizeram ser um pouco melhor, porque eu tinha que andar um pouco mais na linha, mas eu acho que a vida é assim, a vida é de conquistas. E se todo mundo batesse palma porque a gente faz, Andrade, a gente não seria o que a gente é. Então eu acho que a crítica ela é necessária e a gente sempre tem que melhorar. Se a gente fez bem feito até aqui, a gente tem a obrigação de ter que fazer melhor do que vem pela frente. Então, é isso que eu desejo sempre para as pessoas que no tempo vão nos suceder, que eles façam melhor que a gente. Não porque eles são melhores e nem porque eles são piores, porque é necessário você dar continuidade para que as coisas sejam bem feitas. Então, é isso que eu falo, isso que eu deixo essa fala para as pessoas. Aqui, né, muitos dos nossos colaboradores, né, que estão ouvindo, que vão ouvir esse podcast, né? Acredite no seu potencial, acredite na sua capacidade, acredite nos seus sonhos, vai buscar capacitação, vai fazer algo mais do que está na sua obrigação, e quando surgir a oportunidade você está preparado para pular em cima dessa nova oportunidade e você ter um crescimento. Então é uma satisfação, estou feliz, volto feliz para casa. Obrigado, Roderjan. Que maravilha. Ficamos com essa imagem, né, do aperto de mão do presidente, do vice-presidente. A gente agradece mais uma vez a audiência dos nossos colaboradores, dos nossos associados, do pessoal que está acompanhando nosso segundo episódio do Papo que Vale, e acompanha a gente aqui para os próximos episódios também. Um forte abraço.